Revista Cultura Espírita, fevereiro 2015. Artigo central: a terapêutica do lazer, Andréa Pontes. Pelos caminhos da educação, consciência, espiritismo e consequencialismo, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, neurociência do prazer à luz do espiritismo, Vanessa Anceloni. Entrevista de fevereiro, o repouso segundo a doutrina espírita, Henrique Fernandes. Crônicas de família, Ana Guimarães, alegria, alegria. Destaque para o A Menina que Ninava Anjos, de Cristina Reis, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Lazer e Alegria de Viver, Yasmin Madeira. No Acervo do ICEB, Fundamentos do Espiritismo, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Dora Encontre, A Costura da Vida. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui é o Saruí Franco de Moraes. Estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, com a participação, esse mês inclusive, do meu querido amigo Geraldo Cardoso, um colaborador sempre prestativo, sempre pronto a substituir as ausências do César, né, Geraldo? É verdade. E também do nosso querido Joel Vaz, que tem aí a sua agendinha. Geraldo, as suas saudações para os nossos amigos. Meus amigos, uma satisfação estar com vocês de novo. Um abraço fraterno a todos e votos de muita paz. Joel. Luz, paz, harmonia para os meus companheiros de trabalho aqui e para todos vocês aí de casa. O meu abraço afetuoso, que Jesus esteja em todos os corações. Muito bem, como vocês sabem, o nosso Cultura Espírita é coordenado pelo ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e o objetivo nosso, como sempre, é um estudo, uma avaliação das questões que envolvem os conceitos da doutrina espírita. Então, o Joel está aqui com a sua agenda de luz, agenda do bem, agendinha de luz, tem vários nomes, mas todos eles muito carinhosos, né, Com certeza. Joel? E, evidentemente, objetivando as notícias, o que está acontecendo por aí, né? Vamos lá, Joel. A divulgação do movimento espírita em todos os cantos, que é profundamente rica. Mais uma vez, parabéns a Seja, a Casa Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, que comemorou seus 8 anos de profícua atividade com uma grande festa, com direito até à palestra do nosso querido missionário do Cristo, o querido Divaldo Franco, esse peregrino que não para. E logo em seguida, só por falar em Divaldo, ele já partiu para fazer uma série de palestras na Arábia Saudita e já está de volta aí para mais outras jornadas. O Obreiros do Bem, patrono do Hospital Pedro de Alcântara, convida a todos para participar das atividades de 2015, com uma intensa programação de palestras, cursos, e o Hospital Psiquiátrico Espírita Pedro de Alcântara. As atividades não param. De 1º de janeiro a 1º de dezembro, o sempre atendimento carinhoso com as meninas que ali estão internas, que além do atendimento clínico realiza um monte de atividades, uma série de atividades físicas, práticas manuais, culturais, inclusive com o estudo de música, que já montaram até um grupo coral que se apresenta no início das reuniões e palestras. Faça uma visita, uma obra. As nossas meninas vão ficar encantadas. Rua Santa Alexandrina 669, ali no Rio Comprido. Meus companheiros de ideal, especialmente os dirigentes de casas espíritas. Há umas 3 semanas atrás, logo depois das festas de fim de ano, eu fiz uma visita ao CERJ. Precisava atualizar a nossa agenda de casas espíritas do Rio de Janeiro. Eu fiquei encantado com a primorosa organização e o gentil atendimento das funcionárias. Me mostraram tudo, como funciona o calendário de atividades, a biblioteca, um site muito bem elaborado, coisa de profissional. Por isso,
Mais uma vez eu quero recomendar aos companheiros que ainda não se filiaram, os dirigentes das casas espíritas, que não se filiaram ao SERJ, que se filiem. Juntos seremos sempre mais fortes na abençoada tarefa de levar a palavra do doce Rabi da Galileia a todos os corações. Anota o endereço do SERJ, Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio de Janeiro. E atenção, meus companheiros da Ilha do Governador, o Grupo Espírita Maria de Nazaré, que fica ali na Rua Saturnino Brito Filho, 222, lá na Portuguesa, vai realizar no próximo dia 8 um curso muito interessante, mas muito interessante mesmo. É o Espiritismo revisitando a Bíblia Sagrada à luz do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. A sua importância no mundo moderno, um domingo inteiro de estudos. E hoje, logo mais à noite, no Teatro Vanucci, reunião do Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci. Entrada franca, às 7h30, fica ali no Shopping da Gávea, no 3º andar. Estou esperando vocês. A nossa convidada de hoje é a Monique Nogueira, uma belíssima confrade, uma querida amiga, estudiosa, carinhosa, aliás, para seguir a nomenclatura que o professor César resolveu, não é confrade, é confreira, amiga melhor, né? E meu querido diretor, a minha agendinha vai ficando por aqui, com um aviso. Só não se esqueça, errar é humano, perdoar também. Fique com Deus e até a quarta-feira, se Deus quiser. E a gente continua por aqui. Tá ótimo. Cumpriu exatamente o seu tempo. Estou feliz. Bom, meus amigos, então, como nós fazemos em todos os nossos programas, nós temos agora a parte em que os ouvintes fazem suas perguntas e, na medida do possível, do conhecimento, da capacidade, nós procuramos respondê-las, né? Hoje o Geraldo tem aí a primeira pergunta do nosso dia, né, Geraldo? Isso. Então, por favor. Ela vem de parte do nosso ouvinte Luiz Moreira, de Copacabana. Pergunta a ele: estamos vendo uma forte escalada de violência no mundo, em grande parte com motivação ligada às crenças religiosas. O Espiritismo condena essas ações? Para todos aqueles que estão acompanhando ao longo desses últimos meses os nossos programas, vocês podem reparar que de vez em quando aparece uma pergunta, ela é feita de uma maneira um pouco diferente, mas a preocupação é a mesma, é a violência no mundo. O que está acontecendo? Então eu diria o seguinte: eu gostaria de lembrar a memorável lição que Jesus nos legou quando, na passagem da mulher adúltera, desafiou os que a queriam matar pelo apedrejamento que continuassem aquela atitude os que não tivessem débitos com a lei de Deus. Podemos chamar os que não tivessem pecado, né? Esse evento está em João capítulo 8, versículos 1 a 11, e a sua essência é de que não nos cabe julgar o próximo. Não temos essa autoridade ilibada, considerando que ainda somos aprendizes imperfeitos, em fase de recuperação dos erros que coletamos ao longo de nossa jornada. O que a nós, espíritas, assiste é lamentar profundamente que ainda existe aqueles que procuram argumentar as suas ideias através da violência. Sabemos que a escolha por esse caminho vai trazer uma triste responsabilidade para os seus atores e que, para tanto, ficam enquadrados na perfeita justiça divina que dá a cada um segundo o seu mérito. Também não cabe a nenhum de nós pensar em retaliações e vingança, porque assim estaremos agindo na mesma linha daqueles que criticamos. Pelo que já aprendemos nas lições do Espiritismo, o nosso papel, longe de condenar, é pedir por aqueles que tanto se afastam da senda do bem, pedir por eles e todos aqueles que são afetados por suas nefastas ações, pedir pelo ambiente em que vivemos
e que o ódio não afete a visão lógica das pessoas. O bom senso ele é muito importante. É claro que as cenas chocantes dessa violência sem sentido reportam as pessoas ao desejo de cobrar soluções violentas. Mas como espíritas e cristãos, ficamos a imaginar o que teria acontecido se Jesus resolvesse punir aqueles que, cegos pelo interesse e a vaidade, o levaram ao martírio da cruz. E, no entanto, ele pediu ao Pai clemência aos seus algozes. Somos espíritas e também somos seres humanos, sujeitos ainda às inferioridades características de nossa natureza humana. Todavia, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso está em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, versículo 4, Sede perfeitos. A luta diária pela nossa transformação moral e a derrota das nossas más inclinações, isso tudo justifica que tenhamos a esperança de um futuro melhor, não só para nós, mas também para a humanidade. O desejo de vingança não chega a nenhuma vitória. Todos perdem quando o sofrimento impera. O grande doutor da teologia cristã, Tomás de Aquino, em sua obra Suma Theologica, mostra que a vingança é o oposto de tudo que o cristianismo ensina. Foge da essência de Jesus, que é o perdão. Apesar do esforço em superar as nossas más inclinações, não podemos fechar os olhos para a violência e nem ignorá-la em nossa crença. Não somos também cidadãos do mundo. E a violência nos assusta e deixa indignados. O que não pode acontecer é que esta indignação ultrapasse os limites do racional, porque senão corremos o risco de nos tornarmos iguais àqueles que deploramos. Então é isso. Acho que você completou o assunto. O nosso ouvinte Luiz Moreira tem mais uma pergunta. Em um programa radiofônico, ouvi que a humanidade vai passar por grandes provações motivadas pelos erros do homem e por ofensas a Deus. Como será isso? Essa é outra grande preocupação do homem. A expectativa do juízo final, né? Olha, nós espíritas temos por princípio um grande respeito pelas outras religiões e por seus praticantes. Não nos cabe criticar suas crenças e suas opiniões. Para nós, o importante é termos o foco naquilo que nos parece mais lógico e racional. Daí o conceito de que temos a fé raciocinada como lema. Todavia, não podemos deixar de expressar a nossa posição diante dos fatos da vida e procurar explicá-los dentro dos postulados kardecianos. Deus, ele é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. É o nosso Criador e a sua magnitude é tal que tendemos a interpretá-lo erroneamente à nossa imagem. Não se pode, entretanto, imaginar que Deus possa ter o sentimento de ofensa. Quem somos nós para imaginar que uma nossa atitude possa ofender a Deus? Jamais um sentimento tão mesquinho e inferior poderia estar em Deus. A partir desse raciocínio, não existe possibilidade de ofendermos a Deus, e muito menos dele enviar castigos para que aprendamos a agradá-lo. Esse tipo de punição divina também contraria a universal lição de amor que Jesus nos legou. O Espiritismo, interpretando os erros e os desvios de conduta dos homens, entende que cada um de nós assumiu deliberadamente uma responsabilidade diante da lei de justiça, que é perfeita, imutável e abrange a todos igualmente, sem distinção ou atenuantes gratuitas.
A lei que preside os atos humanos é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, e dela ninguém pode escapar ou mesmo enganar. Por essa lei, existem os grandes débitos coletivos, resultantes de responsabilidades que coletividades assumiram diante do Pai, e existem os débitos individuais, que são aqueles gerados pelas ações isoladas das pessoas. Podemos agora considerar que, se não podemos ofender a Deus, então a nossa má conduta e suas consequências vai recair sobre nós. É o retorno. Não estamos sendo castigados pela ira do Senhor. Pode-se imaginar um Pai de misericórdia transformado pela ira? As grandes tribulações para a humanidade já faziam parte do sermão profético proferido por Jesus, e a questão dos castigos enviados por Jeová para os desobedientes de sua lei já faziam parte dos textos contidos na teologia judaica. Temos essa tradição, mas essa não é a realidade. O que temos pela frente são os ajustes que presidem o exercício da justiça divina, que não é essencialmente punitiva, mas sim educadora, e a educação é o amor. Não cremos em juízo final, onde os homens sofrerão um julgamento em massa, com prêmios para os bons e castigos eternos para os maus. Você pergunta, ouvinte, como será isso? Já está sendo. Passamos por um processo de transição, de ajustes ponderados, onde os bons cada vez mais serão iluminados pela luz divina. E os maus, os maus passarão pelos métodos educativos do Pai, respondendo por seus atos e se classificando para os futuros voos na senda do bem. Ok, espero que tenham sido esclarecidas essas dúvidas, essas questões. Sem dúvida nenhuma, outras virão desse mesmo tipo, né? E nós vamos procurar sempre esclarecer, mostrando uma coisa que é importantíssima. A violência pode estar agraçando, a violência pode estar sendo generalizada pelo mundo todo, a violência pode ser uma coisa aparentemente incontrolável, mas não se esqueçam, nunca Deus está no comando. E se essas coisas estão acontecendo, elas estão sendo objeto de um planejamento, de uma estrutura, de uma sucessão de acontecimentos, de um projeto muito maior. Então a questão é ter fé. Tenham fé, que o Pai há de responder sempre positivamente. Bem, meus amigos, aqui nós estamos terminando o nosso bloco. Vamos agradecer a atenção de vocês. Temos um pequeno intervalo e na sequência virá o querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem traz uma mensagem que retrata um testemunho de fé. Fala-nos de um jovem que foi salvo porque acreditou na cruz. Vejamos o teor da mensagem. Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém, intrigado com tal comportamento, perguntou-lhe qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos, eu era um professor de natação. Ensinava os meus alunos a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado.
Eu não era um cristão exatamente, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar o que havia aprendido sobre a vida e o padecimento de Jesus. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado, com os braços estendidos. Finalmente, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi-me todo e senti um terrível calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, teria sido o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que me ajoelhei na beira da piscina, meditei por longo tempo sobre o meu modo de viver, sobre o meu comportamento perante a vida, tão alheio às coisas de Deus, sobre os inúmeros erros praticados e arrependido. Entreguei-me a Ele, profundamente agradecido e consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Naquela noite, fui salvo 2 vezes, ou seja, da morte física e da morte espiritual. E, para nunca mais me esquecer, sempre que vou até a piscina, molho o dedão do pé antes de mergulhar. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo. Esse tempo é o que Ele determina em sua suprema sabedoria. Não é o nosso tempo. Meus amigos, feliz daquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Agradecendo a sua fraternal audiência, apresentamos a nossa despedida, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos agora divulgando as atividades que acontecerão no próximo sábado no nosso ICEB. Na parte da manhã, ainda estamos de férias. Na parte da tarde, 3 horas da tarde, imperdível, Arley Belliene, Novos Padrões Relacionais. Neste curso de férias, neste primeiro mês de fevereiro, Arley Belliene com o tema Novos Padrões Relacionais. O destaque para a nossa revista Cultura Espírita do nosso ICEB, deste mês de fevereiro, sempre no primeiro sábado de todo mês, nós abrimos um destaque especial para a coluna da professora Nádia do Couto Vale, Pelos Caminhos da Educação, e o tema, muito próprio para este mês de fevereiro, Consciência, Espiritismo e Consequencialismo. Eu peço a você que, quando tiver a sua revista em mãos, dê uma olhada no primor deste texto. Mas eu quero destacar alguns pontos. A preocupação com as consequências de nossas escolhas, de nossos atos, atentos à orientação do Cristo, a cada um conforme as suas obras. Há épocas desafiadoras que nos solicitam a coerência entre nossos valores proclamados e nossos valores reais. A professora Nádia nos convida a uma visão interior a respeito das nossas escolhas e das consequências das nossas escolhas neste mês de fevereiro, quanto em todo o ano. Mas, em especial, ela diz que na filosofia espírita, o consequencialismo assume aspectos insuspeitos para as demais abordagens. Pelo seu referido conceito de tripartite de homem encarnado, pelo seu eminente caráter de transpessoalidade, comprovado em sua teologia
pelas imensas possibilidades que lhe faculta a via da mediunidade e pela comprovação científica de seus postulados, inclusive, neste campo, o consequencialismo agrega um outro elemento em sua ética, a consciência, fazendo dele o eixo em torno do qual orbitam os demais elementos presentes nas cogitações consequenciais. Um convite maravilhoso à consciência no homem, no espírita, no homem de bem, e à transpessoalidade, isto é, tudo aquilo que escolhemos vai ter consequências na vida de alguém, no mundo, no nosso campo mental, em especial vai ter consequência em nossas consciências. Gostaria também de agora em diante divulgar o nosso endereço. Anote, Rua Ibituruna 53. Nosso ICEB está ali pertinho de você, no Abrigo Teresa de Jesus, no bairro do Maracanã. Os nossos telefones para contatos: 2224-1060, 2224-0736. Anotou? Se você tem como estar na internet, o portal do ICEB está sendo todo reformado, inclusive estamos preparando uma nova apresentação no Facebook. Você sabe o nosso e-mail? Anote: Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Vou repetir: Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Tudo juntinho. No nosso portal, você pode rever, assistir tudo aquilo que é apresentado em nossos programas de rádio ou nas aulas aos sábados do ICEB. Se você tem um tablet, um smartphone, basta você baixar o aplicativo e você estará online. Portal do ICEB, portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.